Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Irit Kudek e hoje eu vim aqui trazer um assunto sobre codependência emocional e relacionamentos abusivos. Para muitos aí que estão passando por isso, eu já passei por vários relacionamentos abusivos, né? E relacionamento abusivo nem sempre é relacionamento íntimo, né? Ou um romance, que você vai ter um casamento abusivo, né? Você pode ter um relacionamento abusivo até no meio do seu trabalho, ou também na área até de amizade, né? Que você não percebe. O que que acontece? Nós, como já falei em vários vídeos, né? Volta aí, assiste outros se você não assistiu os vídeos que eu já postei. Nós, como crianças inocentes, né? Que não temos ainda a formação cerebral para um entendimento mais profundo de sinapses neurológicas e compreensão do que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai fazendo meio que tudo conforme nossa emoção vai nos mostrando e a gente vai internalizando e absorvendo, né, aquelas informações e elaborando cada um da sua maneira. Tem gente que acaba passando é, desapercebido isso, né? E tem gente que aprofunda muito e aquilo acaba marcando a criança, né? Pode ser até na adolescência ou em outras situações, e acaba se tornando um trauma, né? Uma coisa que eu trago aqui que muita gente acha que trauma é só quem passou em alguma catástrofe, ou passou por uma guerra, ou passou por algum movimento ali muito pesado, e hoje já é comprovado que os traumas emocionais são os que mais interferem em nossa vida. Então, assim, o que é a codependência? A codependência nada mais é do que a dependência de algo ou alguém, né? E isso vem normalmente da nossa infância, aonde, primeiro, é uma carência profunda, porque você não tem autoconhecimento e autoconsciência de quem você é na mais pura essência, então você tá, é como se você tivesse um recipiente vazio, né? Você não está preenchido de você mesmo e você precisa estar sempre nessa aprovação e olhando ao redor ali para buscar se preencher através do externo. E o que acontece que quando nós somos codependentes emocionais, o que a gente vai acabar atraindo para nossa vida são pessoas narcisistas, são relacionamentos abusivos, aonde vai ter alguém ali num patamar, vamos dizer assim, com mais autoritarismo, né? E que vai te fazer sentir insuficiente, no qual você inconsciente sente que você está sempre dependendo daquela pessoa. Então, assim, minha alegria só vai vir se aquela pessoa gostar de mim. Eu só vou fazer aquela tal coisa se eu tiver o reconhecimento. Eu só, talvez, trabalho naquilo, né? Se eu me sentir acolhida e tal. Então, assim, você acaba sempre dependendo desse externo, porque você não tem autossuficiência de saber quem você é de verdade e entender que você se basta, na verdade, né? Mas não é que você se basta, ai, não preciso de ninguém nessa vida, vou viver sozinho o resto da vida, um eremita dentro da caverna, né? Não, não precisa disso também. Mas no momento que você se preenche de você mesmo, você reconhece seus valores, você é autossuficiente para saber que você está mais aberto a reconhecer os outros, né? E ter uma convivência mais elaborada, com mais harmonia, independente do que os outros sejam, digam ou façam, né? E então, assim, o que acontece também na infância, muita gente acaba olhando os pais, né? Eu conheço muita gente que morre de dó dos pais. Ai, meus pais, coitados, sofreram tanto, sofrem tanto, e acaba tendo pena dos pais, né? E muitos já sabem aí que a pena, né? O dó não é um sentimento muito bom para com ninguém, né? Nem com nós mesmos. Não temos que ficar tendo pena e dó nem da gente. A gente precisa fazer é agir
E como que eu posso ser melhor que isso? Então, o que que acontece? Que muita gente que acaba tendo dó e pena dos pais, acabam se colocando numa posição de salvador daquela situação. Sempre que eu estou trazendo aqui é em relação ao nosso estado emocional ou mental, tá bom? Então, assim, às vezes é inconsciente, você não tem essa percepção. Então, você acaba se colocando numa posição de salvador, do tipo, se minha mãe sofreu uma situação, eu vou pegar essa dor dela e eu vou sofrer por ela. E a criança acha que fazendo isso, a mãe não vai ter mais um sofrimento, por exemplo, né? Ou o pai, por exemplo. Ai, meu pai aconteceu tal coisa, pronto, tomei as dores dele e agora ele não vai mais sofrer. Mas a criança, ela não entende que a situação dos pais vai continuar sendo o que são, porque cada um que elabore os seus sentimentos, emoções, né? E pensamentos conforme tem interesse, e a criança acaba carregando para o resto da vida, até na fase adulta. E a gente fala que são os fardos emocionais ou lixo emocional. Então, assim, o que primeiro, tem que conseguir separar o que é você e o que são situações do qual você viveu e carregou aquelas informações para suas células. Porque nós vamos absorvendo essas informações emocionais, isso vai sendo captada por nossas células, essa informação ela fica na gente, que é aquela velha assunto que eu sempre falo também das moléculas da água, né, nos experimentos que você fala coisas boas ou coisas ruins para a água, e nas moléculas ela pega essa informação e cada um vai ter um formato conforme aquilo que foi escutado, visto ou sentido durante um certo período, né? Então, porque muita gente acha que também que é só uma coisa que você, eu passei por tal situação, mas às vezes é o que você escutou, você às vezes nem viu, mas você escutou, ou às vezes você viu e nem escutou nada, né? Então, são coisas que acabam marcando emocionalmente na gente, né? Então, o que que acontece? Voltando à codependência emocional, é, o que que como você viveu aquilo na sua infância, você já tem aquela informação de que você tem essa dependência, porque você se sente culpado sobre todas as situações que começam a acontecer. E normalmente, quando você é codependente, você vai atrair um abusador, né? Um manipulador, nem necessariamente seja um narcisista, mas que tem esses traços narcisistas que a gente fala, né, hoje em dia, que são pessoas manipuladoras. E então, assim, vai acontecer alguma situação, que seja coisa besta. Você quebrou um copo, a pessoa vai fazer um escândalo, fala, meu Deus, você quebrou esse copo, e aí você vai se sentir culpado de ter quebrado aquele copo, mas era só um copo. Se você tivesse autoconhecimento, você ia entender que esse estado de nervo da pessoa que quer te faz sentir, né, a culpa, na verdade, isso é um problema não elaborado da criança interior ferida dela, né? Se você tem a sua criança interior já acolhida, você vai entender que aquilo que está acontecendo é daquela pessoa e isso que está acontecendo, que eu estou sentindo, faz parte de mim. Mas você não vai estar sentindo algo que aquela pessoa te faz sentir. Vocês conseguiram entender? Porque é meio complicado aí, né? Mas é porque uma coisa é você absorver aquilo que a pessoa está falando e captar aquilo como se fosse seu. Outra coisa é quando você tem esse autoconhecimento tão profundo que você já consegue separar e entender. Eu não preciso nem captar isso que essa pessoa está me falando, porque isso diz em relação a ela, né? Então, assim, tudo isso, né, envolve, né, também essa coisa de, como que eu posso dizer? Você se sentir preso, sabe, em alguma relação, ou você achar que você está sempre errado, né? Que a pessoa está conseguindo te manipular. Bom, voltando aqui, o que, que acontece que a gente acaba atraindo essas pessoas no nosso campo,
porque como eu já disse também várias vezes, semelhante atrai semelhante, e o que conta é a nossa frequência vibracional. Então, por mais que você esteja pensando, nossa, mas eu sou tão boa, eu sou uma pessoa tão legal, por que que as coisas sempre acontecem desse jeito comigo? Porque aquela informação que está dentro do seu corpo, dentro do seu físico, plasmada no seu sistema nervoso, ela continua igual, por mais que você está começando a pensar diferente. Então, a transição e a transmutação da frequência vibracional de uma densidade baixa para você conseguir elevar e se manter num nível elevado é um processo, porque você é igual ao computador, não adianta você pegar todos os vírus, todo aquilo que você não quer mais, coloca na lixeira, só que assim, tá na lixeira, continua no computador, né? Continua na informação. Só no momento que você esvazia a lixeira e limpa a lixeira, e você sabe que você não vai mais ter acesso àquela informação, é realmente que você está limpando tudo, né? Ou você fazer o tal do reset da formatação do computador, é você limpar tudo, tirar tudo que tinha para colocar novas informações. Só que tudo isso requer um processo. Então, imagina a vida inteira você achou, né, que você era aquilo que te disseram, aquilo que você sentiu, porque a gente vai se perdendo da nossa própria essência, de tanto que falam, de tanta coisa que você começa a colocar nos seus pensamentos e já sabe, né, tudo que você pensa, uma hora vai refletir como verdade. É a tal da mentira contada 1000 vezes, uma hora vira verdade. Então, você acaba acreditando numa mentira que você mesmo se contou. E aí você começa a viver o tal do falso eu, ao invés de ser a sua essência, a sua própria essência verdadeira. E aí você ou tá vivendo esse falso eu para conseguir se adaptar no ambiente que você vive, ou tentar se relacionar com certas pessoas no qual você sente que precisa estar se moldando sempre do jeito do outro para ser aceito, né? Que isso daí numa constelação familiar é a lei do pertencimento. Então nós como humanos sempre vamos querer estar pertencendo a alguma tribo, algum clã, alguma família, algum grupo, e às vezes o que você não sabe é que a sua própria essência, ela é capaz de criar o seu próprio grupo, né? Porque, voltando lá, semelhante atrai semelhante. Então, se você começar a vibrar numa frequência no qual você ainda não encontrou pessoas daquele grupo do qual você vibra, você vai começar a atrair pessoas dessa maneira. Caso contrário, você vai estar sempre atraindo pessoas daquilo que você está vibrando. Então, é o tal da história de, sei lá, baladeiro encontra baladeiro, né? A galera do Zen tá sempre encontrando galera do Zen, sabe? Ou o pessoal que curte um samba, normalmente vai do nada, conhece alguém que curte um samba, a galera do rock and roll. Aí de repente você vai conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida, a pessoa também adora um rock and roll. Então assim, tô dando exemplo aí nas músicas, mas numa coisa assim mais simples, para ficar mais fácil o entendimento. Mas é bem por aí. Então você começa a atrair aquilo que você vibra. Então, por exemplo, eu passei uma parte da minha adolescência, eu e a galera que a gente andava, porque não eram poucos, no fundo, todos nós estávamos vibrando na mesma frequência, a frequência do abandono, da rejeição, que seja da culpa. Por quê? Porque nós todos éramos livres, né? Porque nossos pais estavam trabalhando ou não estavam em casa, não eram presentes. A maioria veio de situações de casos de pais divorciados, então aonde já existe aquela falta de pai ou falta de mãe. Muitos outros também tiveram casos de vir de famílias onde os pais ou uma parte, né, o pai ou a mãe tinham casos de alcoolismo na família. Então, assim, ou virou um movimento repetitivo, ou acabou que a gente
como eu posso dizer, se sentiu, né, essa mesma vibração, porque todos nós viemos de uma historinha que lá no fundo era parecida ou igual, né, só mudavam os personagens e o cenário. Então, olha que louco, quando a gente começa a ter essa percepção de que a gente atrai aquilo que a gente vibra mesmo, sabe? É o que eu sempre falo da tal da radiofrequência, que o AM, FM, as ondas curtas, ondas médias, né? Que são os hertz. Para quem quiser, pega aí, coloca aí na pesquisa tabela de frequência vibracional hertz e vai entender melhor, porque na verdade são as emoções, elas estão na mesma linha em polaridades opostas. Então, o que acontece? Se você vibra raiva, você é capaz de vibrar alegria, só que está numa frequência oposta, né? Se você está na frequência da vergonha, por exemplo, que é uma frequência muito baixa, você consegue transmutar para uma frequência, vamos chamar aqui de orgulho, mas não orgulho egoísta, né? Mas de reconhecimento. Então você precisa aprender a transformar essa frequência, elevar essa frequência para um nível positivo. Só que o que acontece com muita gente é que, como a informação sempre ficou lá martelando, nossa, sempre martelando numa frequência baixa, então, por exemplo, eu preciso do outro para ser feliz, eu não tenho dinheiro e nada dá certo na minha vida. Tá tão metido na tua cabeça, meus pais passaram fome, como eu posso me dar bem na vida se eles não conseguiram, quem sou eu para conseguir, né? Aquela velha história que todo mundo diz, porque também na sociedade colocam as crenças limitantes na gente, né? Se você fizer isso, não vai acontecer aquilo. Então, assim, essas informações, elas ficam tão cravadas ali na nossa mente, que você até começa a ter uma percepção. Nessa transmutação, você até consegue elevar. Aí você vai para o lado positivo, só que qualquer situaçãozinha que acontece, inconsciente, aquele gatilho te traz aquela informação antiga e você retorna para o negativo novamente. E a intenção qual que é? É você conseguir elevar sua vibração, passar para o lado positivo e se manter na linha positiva, sem retornar para a vibração negativa. Só que isso também parte de escolhas, né? Escolha de transformação, de hábitos, de quando vier uma memória, uma informação na tua cabeça de algo negativo, você ter essa percepção primeiro de tudo e conseguir transformar ela em um segundo ali, começar a pensar diferente ou fazer algo diferente. E o principal mesmo é determinar as mudanças de hábito, né? Porque os hábitos nada mais é do que são ações que você vai fazendo até que você cai ali no tal do piloto automático. Quando você vai ver, você já tá fazendo aquilo, não sabe nem por que você tá fazendo aquilo mais, né? Então, seja, você sempre comeu muita comida que não é saudável, peraí, mas eu vou para academia, mas peraí, você quer um corpo ou você quer saúde, né? Primeiro você tem que refletir sobre tudo isso. Eu quero isso ou aquilo. O que você quer o melhor para você? Quem é você? O que você gosta de comer? Você come o que você come porque te colocaram desde pequeno no prato e te obrigaram a comer aquilo? Ou você faz isso porque realmente o seu corpo pede? Porque você tem autoconsciência, você tem consciência de quem você é, consciência do que você gosta, do teu corpo, do que te faz bem. E então, agora eu vou seguir esses hábitos, né? Que são os hábitos saudáveis, os hábitos edificantes. Porque senão você vai continuar se mantendo em hábitos destrutivos, seja em relacionamento, né? Porque é difícil você sair, né? Porque você tem que sair ali daquela bolha para enxergar de fora e ver o que você passa. Enquanto você não conseguir sair da bolha, você ainda vai se manter naquilo. Eu falo por mim mesma, porque eu já vivi relacionamento abusivo e é aquela velha história que muita gente olha de fora e fala assim, nossa, como que aquela pessoa consegue
ainda está vivendo desse jeito com essa pessoa fazendo isso com ela. Só que o que acontece é que a gente não enxerga isso. A gente está vedado mesmo, sabe? Os véus da ilusão ali nos vedando. E porque uma coisa é você saber o que você está fazendo com a consciência que você tem naquele momento. E às vezes essa consciência ela é muito baixa. E aí você tem que elevar a consciência, tem que buscar. E você só eleva essa consciência quando algo te faz pensar, peraí, por que eu tô nessa situação? Por que eu ainda sofro com isso? Por que eu me permito viver isso? Enquanto você não se indagar, não se questionar essas situações, você vai continuar na mesma. Enquanto você achar que só você tem culpa, que meu Deus, ó vida, ó céus, o que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer, é isso mesmo. E se aceitar de um certo contentamento destrutivo, não vai dar certo, né? Você vai se manter naquela vibração baixa, sem perceber, e aquilo vai ser pro resto da sua vida. E aí, então, assim, as coisas só começam a mudar mesmo, e o que eu quero dizer não é só a mudança externa, é a mudança interna que é o principal, né? É como você se sente perante as coisas que te acontecem na vida, né? Você pode olhar aquilo com os olhos bons ou os olhos ruins, né? Eu passei metade da minha vida achando que tudo que dava errado na minha vida era porque quem estava errada, quem não presta, quem é um lixo, eu sempre jogava a culpa para mim, né? Até um dia perceber que, peraí, na verdade, quantas coisas que eu já não passei na vida que são dignas de orgulho pela coragem que eu tive, sabe? Quantas coisas eu fiz na vida achando que eu estava fazendo com... Eu me sentia como fosse literalmente uma criança ferida ali, fugindo da vida, né? E tudo dando errado, tudo dá errado. E aí minha saúde fica ruim. E aí algo ali, meu relacionamento não dá certo. E até que o dia que eu comecei a olhar para trás e falar, nossa, que orgulho que eu tenho de tudo que eu vivi. Porque eu conheço muita gente que não teria coragem de fazer 1/3 do que eu fiz. E sem querer me comparar com os outros, mas eu por mim mesma, que orgulho de mim, de ter tido essa coragem de olhar para mim, olhar para minhas emoções, olhar para minhas dores e falar, não tô feliz onde eu tô, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso ir embora daqui, eu preciso sair dessa situação, eu não posso passar por isso de novo. Muitas vezes eu me perguntava, nossa, que ridículo, você está sofrendo por isso de novo? Como que pode uma situação dessa te deixar triste, te deixar para baixo desse jeito? Então essas perguntas eu comecei a me fazer cada vez mais e sempre fui buscar o principal, que chama ajuda. Seja ajuda através de livros, através hoje em dia de vídeos, né? Ou até virar e falar com pessoas conhecidas minhas, sabe? Nossa, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô sentindo assim, assim, assim. Porque uma coisa, eu nunca tive vergonha, que é falar sobre as minhas emoções. Quando eu era mais nova, eu lembro que, acho que eu já falei isso em algum vídeo, que eu tinha bloqueios, por exemplo, de falar sobre relacionamentos que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, porque aquilo me doía tanto, eu tinha bloqueio, então eu ia no psicólogo quando eu era nova, que meu pai pediu para eu ir no psicólogo e minha mãe era super contra, e eu falava, nossa, vocês estão gastando dinheiro à toa, né? Porque eu vou lá e não abro minha boca. Na verdade, hoje eu tenho compreensão que eu não abria minha boca porque eu não tinha consciência de que o que eu estava vivendo não era uma coisa que partiu só de mim, mas era do ambiente que eu vivia, né? Então, assim, tudo que eu ia falar do meu pai e da minha mãe, eu desabava em choro, porque era tanta dor, tanta dor. Então, eu tive que passar por aí mais ou menos uns 20, 30 anos da minha vida chorando e chorando mesmo, sabe? Para limpar tudo aquilo que eu precisava, para hoje poder estar falando de qualquer situação, com qualquer emoção. Talvez um dia, quem sabe, eu até vou derramar uma lágrima, mas hoje em dia eu já tenho aquilo limpo dentro de mim, já não me atinge, né, emocionalmente, porque eu superei tudo isso, sim, e hoje eu tenho essa consciência da separação, de que tudo que aconteceu tinha coisas que eram deles
né? Por exemplo, os relacionamentos abusivos, que eu tive um bem pesado aí, eu entendo que é um problema daquela pessoa, que não é, assim, o que acontecia não era em relação a mim, mas eu aceitar aquilo que eu estava vivendo, isso sim era em relação a mim, que é o tal do codependente. Você só vai deixar de ser codependente o dia que você entender por que eu estou agindo desse jeito, por que, que eu aceito fazer isso, por que, que eu aceito essa situação, né? Por que, que eu me sujeito a tais coisas? Então, assim, essa é a autorresponsabilidade. Só que quando você está num relacionamento, seja de trabalho, de amizade, familiar, tudo tem ambas partes, tudo tem dois lados. Então não adianta só você querer se curar e a outra parte não. Então a melhor coisa que você tem que fazer nesse momento é se afastar. Seja quem for, seja do trabalho, seja daqueles seus amigos. Ah, mas é meu amigo de infância. Ah, não, mas aquele amigo que estava naquela hora que eu mais precisei. Tudo bem, ele tá te fazendo bem? Ele tá agregando na sua vida? Então, assim, você tem que pensar em todos esses sentidos, sabe? Porque o negócio é você se reconhecer na essência, saber quem você é, o que está te agregando, o quanto você está se responsabilizando por tudo que você vive, né? Agora, tem gente que tem essa visão mais ampla e essa autoconsciência desde que tem 5, 7 anos de idade. Quantas crianças aí, principalmente antigamente, a gente escutava que, ai, nossa, eu saí de casa, eu tinha 10 anos de idade e nunca mais voltei, né? Então, assim, porque a pessoa já tinha uma autoconsciência, já talvez era um espírito aí mais antigo, que já veio para esse mundo com mais sabedoria, então já tinha essa percepção muito mais ampla do que muitos que estão aí com 50 anos e ainda não conseguem enxergar essa vida ilusória que ainda tá vivendo, né? E aí começa aquela tal história de fica tudo estagnado, né? Não arruma, assim, se relaciona com alguém, não dá certo o relacionamento, procura um trabalho, o trabalho não dá certo, aí já muda de trabalho de novo, porque a pessoa, no fundo, nunca tá feliz. Mas por quê? Ela não tá feliz com ela mesma. E não é aquela felicidade fútil de sair sorrindo por aí, mostrando no vídeo, né, minhas viagens, tudo é lindo, tudo é lindo. Não. É uma alegria de viver genuína, que é bem diferente dessa felicidade fútil que também a sociedade meteu aí na nossa cabeça, que ai, temos que ser felizes todos os dias, a todos os momentos, a cada segundo. E não é bem por aí. A tristeza, quando ela bate para te dar um alerta para você olhar para algo mais profundo. Uma coisa é você ficar triste 1, 2 dias. Outra coisa é você passar 10 anos na tristeza, né? É bem diferente. Aí é onde vem a tal da depressão profunda, porque em vários momentos da nossa vida a gente também passa por estados depressivos. Existem situações e coisas que nós não temos controle e vai te fazer sentir mesmo uma vibração mais baixa, mas o lance é você caiu a sua vibração, você ter consciência de elevar a sua vibração de novo e se mantém alta. Então, assim, baixou? Ah, tá bom. Sabe a televisão ou o rádio quando não tá pegando na frequência direito ali, você tenta achar. Hoje em dia é digital, né? Mas antigamente, que era o botãozinho, né? A gente até colocava aquele palha de aço na antena ali para ver se captava, sintonizava melhor a televisão. Isso aí é dos anos 80, 70. Então, assim, é meio que isso. Hoje em dia, você tem que saber ali qual que é a frequência perfeita. Então, assim, saiu um pouquinho da frequência, você já volta ali, sintoniza no que é bom e fica numa frequência elevada, porque senão veio o tal da rádio pirata, que eu sempre digo, né? Que você, quando tá na frequência mais ou menos, aí vem aquelas rádios piratas ali super boas, porque eles. É incrível, mas parece que eles têm ali uma tecnologia de alta frequência maravilhosa. Então, eles conseguem captar e entrar dentro da frequência do outro, que é onde a gente fala que a gente dá a brecha pro pessoal umbralino, né? Para as baixas frequências ficarem ainda mais na gente, né? Porque tudo é energia.
E nós não estamos sozinhos no mundo, nós somos rodeados de milhares de tipos de energias que nos rodeiam a cada segundo em todos os ambientes que a gente está. Então, nós temos que vibrar em alta frequência para que essas baixas frequências não tenham nem como chegar na gente. Então, você pode estar do lado da pessoa mais aterrorizante do mundo e você consegue não ser captado pela frequência de baixa densidade dessa pessoa. Tanto quanto você consegue até talvez atingir numa alta frequência uma pessoa de baixa frequência. Quem consegue aí ter consegue melhor ver a aura, né? Escutar as coisas, mas principalmente ver. Tem muita gente que de longe enxerga uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem muita luz, né? Quem é um pouco aí vidente. E é bem isso, porque o pessoal que tem uma vidência mais profunda ali de energia, dizem que quando nós vibramos em baixa frequência, é igual em desenho animado, sabe? Quem tá em baixa frequência, quando anda, tá ali com meio que uma nuvem preta sobrevoando o campo vibracional, porque nós somos feitos de campos vibracionais. Você pode pegar, por exemplo, um creme na mão, aí você acha que você tá tocando ele. Na verdade, entre sua mão e o produto da matéria, existe um campo áurico, né? Um campo energético. Na verdade, a sua energia está tocando a energia desse objeto. No fundo, você não está tocando no objeto. Você está tocando no campo áurico dela. É muito louco isso, porque nas plantas, em tudo, existe um campo áurico. Nada é 100% morto, realmente sem vida, né? Porque por exemplo, quem produziu isso daqui colocou energia. Existe um campo energético, por mais que a gente ache que não. Uma pedra, a pedra, ela tem energia, né? Tanto que faz parte de um processo, né, para ela ser realizada, né? A pedra, ela foi formada por energia. Então, por isso que nós temos pedras, pedra para energizar, né? Ajuda a energizar o ambiente, e a gente tem essa atração até de quando vê uma pedra, nossa, que linda, porque existe um campo energético nela. É muito amplo esse assunto, né? Dá para ficar aqui dias, horas, anos falando sobre isso. Enfim, é isso. Então, reconheça se você está sendo codependente numa situação, se você está querendo ser o salvador da situação, se você está sendo o narcisista da situação, né? Então, busca aí se reconhecer nas suas próprias emoções, olha para dentro. Nós somos formados de emoções. Tudo que a gente pensa, fala, vê, né, sente, vai refletir no nosso físico. Então, assim, não fique tentando, assim, reprimir suas emoções. Se você tiver vontade de chorar, chora. Se você sentir angústia, vai procurar ajuda. Não tenha vergonha de buscar ajuda. O pessoal do Brasil, né, principalmente, tem milhares de maneiras de procurar essa ajuda. Pode ser desde um banho de cachoeira, um passeio na praia, né, para dar uma renovada na energia, mas pode buscar tanto terapeutas, quanto talvez um centro espírita, ou dependendo da sua religião, da sua filosofia, aí você vai buscar o pessoal que mais te agrada, mas assim, não deixa de buscar essa ajuda. E outra, querer evoluir, não fique estagnado achando que você é o que é, só assim mesmo, tá bom, quem quer, quem não quer, tchau. É isso, quem quer, quem não quer, tchau, você vai acabar sozinho mesmo, porque a maioria vai falar tchau. Então, se reconheça, né, na sua profunda essência e lembra que se você tá na síndrome do Salvador, aquele que toma a dor dos outros, né, se comove com tudo que passa ao redor, cuidado, porque quando você tá nessa posição de salvador, o que você vai atrair para você? Você só vai atrair gente que precisa ser salva. Então, assim, para e pensa, o que você tá atraindo na vida? Em qual posição você tá, né?
se é codependente, você só vai atrair pessoas abusivas ou pessoas com um certo tipo de autoritarismo que eu faço por você e você vai se sentir sempre diminuído, né? E cuidado com a carência emocional, porque a única pessoa capaz de preencher você é você mesmo, não é nada que está externo, né? Na Cabala a gente fala que quanto mais luz, nós somos um recipiente de luz, então nós nos preenchemos de luz para transbordarmos essa luz, para compartilhar essa luz. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Porque não adianta você também ser um recipiente, se preencher daquilo e não compartilhar. Porque quando você não compartilha, você não tem como receber mais. Então é como um copo que está cheio de água, se você colocar mais água, ele vai cair para fora. Ele não é que ele vai transbordar da fonte, né? Então, pensa bem nisso, sabe? Em que posição você tá e sempre tenha cuidado com o que você fala, com o que você pensa, né? Com o que você escutou na vida. Eu vou trazer aqui depois mais profundo sobre a frequência vibracional daquilo que a gente fala, que o tal do verbo divino, né? E a tal da praga que pega. Não tem a famosa praga da mãe? A mãe fala aquilo, é batata que vai acontecer? Ou tem gente que roga, a tal da roga praga, né? E às vezes a pessoa acha que tá falando na maior boa intenção, só que o que acontece? É o tal do que a gente vibra. Então, a intenção que a gente coloca nas nossas palavras é o que pega, porque é a energia colocada, não é aquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa fala com aquela ironia, numa voz assim super suave, mas que tem um tom de ironia, porque ela está intencionando algo pesado, aquilo vai atingir de alguma maneira. Por isso que a gente tem que estar num campo vibracional muito elevado para que essas pragas não peguem, né? Principalmente para quem é mãe, cuidado com o que você fala para os seus filhos, porque pode não refletir agora, mas daqui 20 anos o teu filho vai estar colhendo algo que quem jogou para o universo com intenção maldosa, mesmo que inconsciente, foi a própria mãe. E aí depois a mãe fala, nossa, não sei por que acontece isso com meu filho, não sei por que a vida do meu filho não vai para frente. Aí vai buscar lá na história o que a mãe falava para o filho, de qual maneira ela colocava isso pro filho, né? Porque assim, a gente é formado uma boa parte aí com água, né? E lembrando sempre da experiência. Tudo que você fala, a molécula vai absorver aquilo e vai se transformar pro bom ou pro ruim. Então tenta aí elevar e tá sempre vibrando em boas virtudes, colocando hábitos construtivos, né, edificantes na sua vida, vendo como que você pode estar sendo melhor a cada dia e não se permitindo a viver situações ou ao lado de pessoas que não agregam na sua vida. Mas reconheça quem você é na sua essência, tá bom? Então acho que é isso. Se você está curtindo os vídeos, deixa um like, seu joinha, compartilhe o vídeo com mais pessoas que precisam escutar através aí da minha voz essas mensagens. E se você está curtindo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos que eu tenho postado aí. E é isso. Que você encontre você no mais profundo da sua essência, reconheça as suas emoções e mantenha a sua vibração elevada. Quando cair, não esquece, tenta dar aquele swift rapidinho na sua cabeça para mudar a situação e elevar a sua frequência, tá bom? Então, até o próximo vídeo.